É hora de mais um Boatão do Dia. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, este é o quadro Boatão do Dia, com aquele boataço sem sentido que a gente comenta aqui, para não deixar o torcedor iludido, esperançoso com coisas que provavelmente não vão acontecer. Essa é a ideia do quadro, vocês já sabem, se não sabiam, deveriam saber, ou já estão sabendo agora. E os nomes de hoje são Álvaro Angulo, lateral colombiano, e Gustavo Dulanto, um zagueiro peruano. Antes de comentar o botão desses dois nomes, eu que acabei de chutar a mesa novamente, minha câmera tremeu, eu quero falar uma coisa muito importante sobre boatos. Não ter boatos não é necessariamente uma coisa ruim, jovens. Boatos, às vezes, são simplesmente coisas inventadas. Eu vi um perfil no Twitter do Nicho Santista, na última quarta-feira, falando o seguinte: pelo menos os nomes especulados hoje são melhores do que os nada especulados até ontem. O que não é verdade. Nada pode significar o Santos trabalhando e não conseguindo, ninguém conseguindo apurar essas informações, nada vazando. Nomes especulados, às vezes é só algum tuiteiro que jogou o nome lá. Eu posso ir no meu Twitter agora lá e escrever: o Santos sonda o zagueiro, sei lá, inventar o nome de um zagueiro húngaro. Como eu tenho esse canal e sou uma pessoa séria, as pessoas vão começar a discutir. Nossa, o Santos quer esse zagueiro húngaro? E é mentira, seria mentira minha. Então, eu particularmente prefiro não ver nada especulado, principalmente quando a gente não consegue achar nenhuma fonte, do que ter nomes que são mentira. Dito isso, vamos comentar esses dois que surgiram. Eu não ia fazer, apesar de ter pensado bastante na noite de terça, quando o primeiro desses nomes surgiu, mas resolvi fazer porque o Lucas Mussetti, que cobre o Santos sempre, já apurou a situação dos tais Angulo e Dulanto. Ele escreveu no Twitter o seguinte: dois nomes foram especulados no Santos nas últimas horas. O lateral esquerdo colombiano Álvaro Angulo, do Águilas, na Rio Negro Águilas, e o zagueiro peruano Gustavo Dulanto, do Sheriff Tiraspol, que é da Moldávia, que não é bem Moldávia, mas essa é uma outra história. Esse não é um canal de geografia, recomendo que vocês procurem. Que tava no grupo do Real Madrid, da Inter de Milão, na Champions. Ganhou no Real, inclusive. Como ele falou, especulados. Especulados onde? Onde surgiram esses boatos? Fui atrás. Primeiro eu fui do Angulo. Só há uma conta de Twitter que escreveu sobre o Angulo. É a Transfers24HR, mais ou menos 24 horas. É uma conta curiosa. Ela tem um perfil escrito em inglês, News of the Transfer Market 24 Hours a Day, ou seja, novidades, notícias sobre o mundo das transferências 24 horas por dia, mas escreve em um português que mistura português brasileiro e de Portugal. Já levantou todas as bandeirinhas vermelhas aqui pra mim, né? De atenção, isso aí não é exatamente a melhor fonte do mundo, mas tudo bem. Aí o tweet sobre o Angulo no Santos. Santos renova, e eu fiz aspas porque tá realmente entre aspas, renova interesse em Álvaro Angulo e junta-se ao Orlando City e ao Atlético Nacional, este da Colômbia, na lista de interessados no lateral esquerdo de 24 anos. De recordar que no caso do Santos o interesse já existiu no último mercado. Mal menos. E no meio do ano, meio de 2021, surgiram boatos de que o Santos estava atrás do tal do Angulo. Agora, este perfil no Twitter mandou este boato. Pois bem, eu juro que eu sou muito bom no Google e eu vou parar em sites colombianos com uma tranquilidade. Eu gosto, eu me divirto fazendo essas coisas. E fui pesquisar. Achei, de fato, o presidente do Rio Negro Águilas, Rio Negro, né? Rio Negro Águila, falando que ele vai sair, o Angulo vai sair do time. Achei várias notícias do Atlético Nacional muito interessado. Achei notícias do Orlando City realmente sendo o inimigo do Atlético Nacional nessa briga. Zero citações ao Santos, sem ser por este Twitter, e depois o Mussetti falando que especularam. Ele ligou para o Santos e falou, para as fontes dele, melhor dizendo, e não, nada. Então, 0,1% de se tornar realidade é apenas boato, já julgando o nível do boatão. Mas tem o segundo boatão, o tal do Gustavo Dulanto, zagueiro peruano lá do Sheriff Tiraspol, que eu provavelmente estou falando errado, do Tiraspol. Enfim. A fonte é a mesma. É de novo esse perfil Transfers24HR no Twitter. E só fui caçando na internet, no Google, no Twitter. Ele foi o primeiro a citar este nome relacionando o Santos. Mas, se você pesquisar por aí, jornais grandes como o Lance
deram que ele foi oferecido ao Palmeiras. Olha só. E aí, depois desse tweet do Transfer 24 Horas aí, começaram a surgir alguns outros tuiteiros, alguns outros jornalistas citando aqueles sites que eu já falei que só copiam notícia do Twitter deram, o pessoal do Nosso Palestra, que é um site que cobre o Palmeiras, é um site sério, mas deu citando a fonte sendo esse perfil de Twitter. Então, de novo, a gente cai no Mussete falando com as fontes dele, que não tem nada a ver. Vou ficar com, de novo, o julgamento. Nada a ver. Pelo menos 0,1% que pode acontecer, 99,9% de que não. Mas, enfim, eu me proponho a julgar aqui as ideias do Boatão do dia, como boas ou ruins para o Santos. E o Angulo me pareceu um nome muito interessante de lateral esquerdo mesmo. Força física e defensivo com boa explosão. É algo que o Santos precisa. Então, gostaria que o Santos observasse essa situação de fato. Já o Dulanto, eu estou com sérias dificuldades de lembrar o nome do camarada. Dulanto. É um zagueiro canhoto. O Santos cedeu o Palha por enxergar que não precisava e que o Bauerman, que inclusive eu preciso fazer um vídeo do Bauerman aqui, ainda não fiz, e os outros, Velasquez, Luiz Felipe, Kaique, enfim, os da base, já ocupam esse espaço. Então, esse eu realmente não veria utilidade. Mas lateral esquerdo, melhor do que o vídeo de ontem, que eu falei do Lucas Hernandes, o uruguaio, acertei agora, ontem eu falei argentino sem querer, mas botei no comentário fixado, uruguaio, que o Santos está conversando com o Cuiabá. Sou contra, acho fraco. Acho um Angulo melhor. Mas é só boato. E o vídeo do Botão acaba aqui.